Olá, pessoal. Mais uma videoaula, né, da disciplina Contabilidade aplicada às instituições financeiras. E chegamos aí ao nosso último tópico, né, da nossa matéria, né, da terceira unidade, né. Hoje a gente vai trazer as aulas 33 e 34, né? A gente vai dividir em dois vídeos, né, para não ficar tão extenso, tá bom? Mas também é um assunto muito pequeno, tá? Só para finalizar mesmo o nosso assunto para a prova, né? Para a nossa última prova, tá bom? Então, vimos nesta unidade de operações passivas, derivativos e demonstrações contábeis obrigatórias, a gente viu no tópico 1 as operações passivas, né? A gente fez lá uma distinção, né, entre operações passivas e ativas, e dando foco aí nas operações passivas, né, de captação de recursos, né. Na 2, noções básicas de derivativos, né, então a gente passou a conhecer um pouco mais, né, sobre esse tipo de instrumento financeiro. No 3, operações com derivativos, e agora, para finalizar, as demonstrações financeiras obrigatórias das instituições financeiras, tá? As demonstrações que os bancos são obrigados a apresentar, tá bom? Aula 33, vamos lá então. A gente começa dizendo que as instituições financeiras e demais entidades que integram o sistema financeiro nacional e por captarem recursos de poupança popular, né, eles têm maior responsabilidade perante a sociedade em geral quanto a atos praticados, né? Isso aí é uma grande verdade com relação a essas instituições financeiras que trabalham com o dinheiro do povo. Então, captam esses recursos, como a gente já aprendeu, né, em matérias passadas, dos poupadores e emprestam aos tomadores, repassam para tomadores. Porém, eles têm a responsabilidade desses valores, da guarda desses valores, né, do resgate desses valores por parte dos poupadores, né. Então, eles têm, sim, uma grande e maior responsabilidade perante a sociedade, né? E deve, então, por isso, né, primeiro, ser controladas e supervisionadas pelas autoridades de supervisão bancária, né, que a gente já estudou atrás aí, como o caso do Bacen, né, da CVM, e mais especificamente o Banco Central, né, que é o órgão supervisor aí dos bancos, né, das instituições financeiras. E por isso elas devem ter esse controle, né? Porque elas trabalham com o dinheiro do povo. Segundo, ter suas demonstrações financeiras padronizadas, tá? Com regras específicas para sua elaboração, remessa ao Banco Central e publicação obrigatória na imprensa. Então, toda instituição financeira tem os seus demonstrativos publicados na internet, publicados na imprensa, tá certo? Então, qualquer balanço patrimonial, DRE que você queira ter conhecimento, né, de qualquer que seja a instituição financeira, você vai encontrar ela na publicada, né? Hoje, principalmente na internet. E essas demonstrações elas têm um padrão específico, né, que é regido pelo Banco Central. Tá? Aí a gente, no material que a gente colocou para vocês, nós colocamos aí uma segmentação do sistema financeiro nacional para essa padronização, né? Então, a segmentação ela tem o objetivo
de enquadrar a regra brasileira nos padrões internacionais do Comitê de Basileia para a Supervisão Bancária, o BCBS, né? Então, o BCBS aqui, que está em inglês, né? Basileia Committee Bankers Supervision, né? Esse comitê, ele traz, né, essas normas, esses padrões internacionais para os bancos, né? E o Sistema Financeiro Nacional fez, né, estabeleceu, elaborou uma segmentação, ou seja, vários segmentos a que pertencem determinados tipos de instituições, tá? E, segundo o material aí, são 5 segmentos, né? Do S1 ao S5, ou seja, segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4 e segmento 5. Vamos, então, ao segmento 1. A primeira lista aí da tabela, você vai encontrar aí o segmento 1. Quem estão, né? Quais são as instituições que estão no segmento 1? Ora, aqui, ó, por classificação de bancos, nós temos os bancos múltiplos, os comerciais e os de investimento e os bancos de câmbio e caixas econômicos, tá? Então, bancos múltiplos, comerciais, de investimento, de câmbio e caixas econômicas. Esses bancos estão no segmento 1, porém, tem uma outra classificação, né, desses bancos aí. São esses tipos de bancos e que tenham porte igual ou superior a 10% do produto interno bruto, o PIB, né? Então, ou eles têm 10% ou mais do PIB, né? Então, se eles eles geram riqueza acima do PIB do país, né? Eles estão nessa classificação aí do segmento 1. E também que exerçam atividade internacional relevante, não, atividade internacional relevante, independente do porte da instituição, tá? Então, é importante entender isso aqui, tá? Mesmo que o porte dela, né, não tenha 10%, mas ela tem uma atividade internacional relevante, ela está no segmento 1. Óbvio, precisa ser banco múltiplo, comercial, investimento, câmbio e caixa econômica, tá? Então, esses tipos de bancos aqui. Não tem uma atividade internacional relevante, mas tem um porte igual ou superior a 10%, então é do segmento 1. Não tem um porte igual ou superior a 10%, mas tem atividade internacional relevante, então é do segmento 1. Compreendido? Vamos ao 2. Segmento 2. Bancos múltiplos também, não é, não? Comerciais, investimento, de câmbio, caixa econômica. São 5 tipos de bancos. Os múltiplos, comerciais, de investimento, de câmbio, caixas econômicas. E aí, as que são de um porte inferior a 10%, tá? E igual ou superior a 1%. Sempre a referência é o PIB. Tá? É o PIB. Demais instituições de porte igual ou superior a 1% do PIB. Tá? Então, no segmento 2, não é banco, vai estar enquadrado aí. Tá? Vai estar enquadrado aí. Ele tem uma geração de riqueza, né? Que é de 1% ou mais, é segmento 2. Tá? Todas as outras instituições que não são bancos. Tá? E aí fica bancos múltiplos comerciais de investimento, de câmbio, caixas econômicas, dividido nesses 2 segmentos com relação ao porte, né? Se for superior, ou melhor, igual ou superior a 10%, segmento 1.
Se for inferior a 10%, segmento 2. Ok? Belezinha? Segmento 3, aí são para as instituições de porte inferior a 1% e igual ou superior a 0,10% do PIB, ou 0,1% do PIB. Então, o segmento 3, a gente já entende que inclui todas as instituições bancárias e não bancárias, tá? Então, todas as instituições, independente de ser banco ou não atingem 1% da riqueza e não são menores que 0,1%, está no segmento 3. Se forem menores que 0,1%, aí vem para o segmento 4, que é o porte inferior a 1%. Tá? Perdão, a 0,1%. Porte inferior a 1% vem para o segmento 3. Certinho? Ok? Tudo tranquilo? E o último segmento, segmento 5, tá? São instituições de porte inferior a 0,1% do PIB que utilizem a metodologia facultativa simplificada para apuração dos requerimentos de IPR, ou de patrimônio de referência, de nível 1 e de capital principal, exceto os bancos múltiplos, bancos comerciais, de investimento, de câmbio e caixa econômica. Então, aqui, 5 tipos de bancos, ó, tá? Aqui, ó, 5 tipos de bancos. Eles não se enquadram aqui, tá? Bancos não se enquadram no segmento 5, tá bom? No caso desses tipos de bancos, né? Há outros bancos que vão se encaixar, porém os bancos múltiplos, comerciais, de investimento, de câmbio e as caixas econômicas não se enquadram no segmento 5. Ok, pessoal? Eles vão estar até o segmento 4. O segmento 5 são instituições, né, que usam dessa metodologia diferente, né, simplificada, em relação ao que pede o PR, né, o patrimônio de referência. Tá? E também as instituições que não são sujeitas à apuração de patrimônio de referência. Bom, a gente não vai se aprofundar no assunto de patrimônio de referência, né? Mas pelo próprio nome, né, a gente entende que há um referencial, né, um modelo, um padrão de como se estabelece, né, os bens, os direitos e as obrigações dessas instituições. Passamos a um outro assunto dentro, né, das demonstrações, que são tipos de demonstrações individuais e demonstrações consolidadas. Tá? Pessoal, consolidado, né? Acho que no próximo período vocês vão ter contabilidade avançada, e aí se estuda a consolidação das demonstrações contábeis, né? Consolidação de balanço, de DRE, e de DMPL, DLPA, DFC, DBA. O que é a consolidação? Né? Consolidar contextualmente aí na matéria que vocês vão estudar é juntar, né? Somar. Então, consolidar vai ser juntar os balanços de várias empresas num só. Que estas empresas participem de um mesmo grupo econômico. Tá bom? O que é um grupo econômico? Um grupo econômico é onde se possui uma empresa controladora e várias controladas e coligadas. Tá? Então, elas pertencem ao mesmo grupo econômico, okay? Como a Ambev, né? A Ambev é um grande exemplo de grupo econômico. A Ambev, ela tem dentro, a Ambev é a controladora, e ela tem as suas controladas, a Brahma, Antártica, Skol, né? Vários outros tipos de empresas do ramo de cervejaria.
a JBS, né, a famosa JBS, a BRF, né, também da Sadia, Perdigão, são grupos também econômicos. Então, tem uma controladora e tem várias controladas. E aí, pelos padrões internacionais, se tornou obrigatório a elaboração e publicação das demonstrações do conglomerado econômico, ou seja, demonstração consolidada, né? Por exemplo, num balanço patrimonial consolidado, você tem a conta caixa, e essa conta caixa, o valor ali é o valor de todos os caixas de todas as empresas juntas, entendeu? Conta estoque, soma todos os estoques juntos, né? E aí tem os procedimentos, né, da questão da realização de lucros, que vão sendo realizados para chegar na demonstração consolidada. Pois bem, com relação aos bancos, também existe essa consolidação, né? Tanto a demonstração individual, que aí é importante dizer com relação à consolidação, que embora se apresente, se elabore, se apresente uma demonstração consolidada, a empresa ela permanece com a sua demonstração individual, tá? Há alterações no seu balanço, há alterações na sua DRE para a consolidação, porém, essas alterações elas são resetadas, vamos dizer assim, com relação à individual. Tá? Individual ela permanece ali com o seu valor contábil. Tá? Então, com relação a essas demonstrações, tanto individuais como consolidadas, há uma resolução do Banco Central, a número 4.818, 2019, não é tão antiga, né? Sobre elaboração e divulgação de demonstrações financeiras individuais e consolidadas, em consonância com os padrões internacionais e com o CPC 18, tá, pessoal? O CPC 18 vai tratar sobre essas demonstrações aqui no Brasil. Qual é o objetivo dessa norma? Consolidar os critérios gerais para elaboração e divulgação de demonstrações financeiras individuais consolidadas das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Consolidar aqui, desse verbo, não tem a ver com a consolidação, tá? Na verdade, consolidar aí no sentido, né, de unificar os critérios, né, de certa forma, padronizar, né, esses critérios que determinam como devem ser elaboradas e divulgadas as demonstrações. Sobre as demonstrações financeiras individuais, para saber quais são as obrigatórias, é isso que cai na prova, né? Quais as demonstrações obrigatórias para as instituições financeiras? Olha, são semestrais, né? Exemplo aí de junho a 31 de dezembro, né? Os bancos têm que divulgar balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, que é a DRE, a demonstração do resultado abrangente, a DRA, a demonstração do fluxo de caixa, que é a DFC, a demonstração da mutação do patrimônio líquido, que é a DMPL, e as notas explicativas. E, pessoal, o que é importante destacar aqui a demonstração do resultado abrangente, que não é uma demonstração muito conhecida, né, mas é importante ela, tá? Quando se fala em DRA, fala-se em contabilização de ganhos e perdas, tá? Ganhos e perdas em operações que não são comuns na entidade, né? Como a conversão, né? A diferença que dá na conversão de uma demonstração em moeda estrangeira, né? Aquela diferença ali, ela é contabilizada como ganho ou como perda, dependendo se é positivo ou negativo. Os ganhos na variação cambial também, né? E na mensuração de ativos, tá?
Então, esse tipo de ganhos e perdas, eles não têm relação com o lucro que vai ser distribuído entre os acionistas, tá? Esses ganhos e perdas pertencem apenas à empresa em si. Os acionistas não participam nem dos ganhos e, consequentemente, nem das perdas. São dispensadas da elaboração da demonstração do fluxo de caixa, e aqui a gente tem um destaque para a DFC. Quem não precisa elaborar DFC? As instituições de capital fechado, as cooperativas de crédito singulares, as sociedades de crédito ao microempreendedor individual, né, são a SCM, as empresas de pequeno porte cujo patrimônio líquido seja inferior a 2 milhões, tá? No balanço anterior. Então, no balanço anterior, constou-se o valor menor que 2 milhões, então ela não precisa, no exercício seguinte, no semestre seguinte, elaborar DFC. Tá? Porém, no semestre em que ela superar os 2 milhões, no semestre seguinte, ele precisa fazer a DFC e aí fazer a comparação entre o ano anterior, que deu 2 milhões, né? Que passou, né? E o ano seguinte. Né? Tá? É importante entender que é sempre o balanço anterior. Bom? Sobre as consolidadas, tá aí as que são obrigadas a apresentar as demonstrações consolidadas. As instituições financeiras de capital aberto do segmento 1, né, todas aquelas do segmento 1, né, que tem um porte maior que 10% do PIB, né, que são bancos múltiplos, comerciais, de investimento, de câmbio e as caixas econômicas. E também que tenham atividade relevante no exterior. Né, são essas aí do segmento 1. Também as do segmento 2, tá? Então, essas que contemplam, também são bancos múltiplos, né? Porém, elas são inferior, o porte delas a 10%. E do segmento 3, tá? Então, são esses três aí. De acordo com os pronunciamentos emitidos pelo IASB e IFRS Foundation. O que são esses órgãos aí, né? O IASB, que é o órgão máximo das normas internacionais, né? São elas que produzem as IAs, né? São os relatórios, né? Contábeis, e as IFRS, que são as normas internacionais para relatórios financeiros, né? Além das instituições de capital aberto, também são obrigadas as de capital fechado, né, que seja líder de grupo econômico integrado, por instituição de capital aberto, né, ou seja, são instituições financeiras, né, que pertencem a um grupo econômico fechado, porém ela tem uma controladora de capital aberto. Tá? Ela também é obrigada. E as próprias controladoras dos três segmentos, dos três primeiros segmentos. Tá bom? Prazo de cumprimento e adequação. A partir de 1º de janeiro de 2022, ou seja, a partir deste ano, né, do início deste ano, aconteceu aí a autorização. Né? As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, né, devem elaborar as demonstrações contábeis consolidadas anuais em
IFRS, ou seja, em padrão internacional. Tá? Padrão internacional. Então, houve, pessoal, vários anos, tá lá, 2019, 2020, 2021, né? Então, houve esses 2 anos e pouco aí para a adequação de todas as instituições financeiras, tá? Quando foi agora, em janeiro deste ano, né? Que já estamos terminando o ano, mas ainda é deste ano, aí a obrigatoriedade foi estabelecida. Quando falam dessa obrigatoriedade, desse cumprimento, é que se não cumprir, aí começa a haver as multas, né? Começa a haver as penalidades às instituições que não elaborarem essas demonstrações consolidadas. Lembrando, pessoal, a consolidada ela é empresas de um mesmo grupo econômico, tá? Empresas de um mesmo grupo econômico. Prazo de vigência. Para que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen possam adaptar seus controles e procedimentos internos à norma, a resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, já estava em vigor a lei, né? Mas ela só foi aplicada em janeiro de 2022. Beleza, pessoal? Daqui a pouco a gente volta trazendo aí a nossa aula 34.